Eu não sei se você sabe os 17 pilares, né? Mais todos decorados? Não, mas mais ou menos. Você sabe mais ou menos quais são? De cabeça são? Não tem como falar todos aqui, não. Mas os mais importantes, na sua visão. O ponto forte dos ODS é que eles têm interconexão entre eles, então é igual um planejamento estratégico. Cada caixinha daquela se relaciona com as outras, né? Então, além de serem interconectados, eles têm um resultado comum a atingir. Então, é como se fossem as caixinhas maiores de um planejamento, que é o quê? Redução da pobreza, preocupação com o meio ambiente e, por exemplo, preocupação com social e governança. E cada caixinha daquelas, a preocupação com a água, por exemplo, a questão de trabalhos em equipe. Elas vão se abrindo. Elas vão se abrindo, se distribuem em planos de ação, por exemplo, dentro de uma empresa, dentro de uma organização, e elas conectam você a um projeto maior. Então, assim, isso está sendo tão utilizado que eu falo que no meu relógio digital, aqui no meu smartwatch, tem um botão que você clica nos ODS que o fabricante colocou e ele te conecta a projetos no lugar em que você vive, que você pode doar para esses projetos. Olha só a importância disso, né? Então, se, por exemplo, eu me mudei para um lugar aí que eu não sei qual projeto adotar, eu gosto da preocupação com o meio ambiente. O relógio vai me falar qual projeto ali que existe, que está conectado com essa entrega. Hoje em dia a tecnologia comunica com a gente, incrível. Né? Incrível. Não, é verdade. Quando a gente consegue, né? Porque ela está à nossa frente. Então, quando a gente consegue atingir o nível dela... Eu tava falando esses dias, assim, não tem nada a ver com o assunto, mas eu tava conversando com uma pessoa, falei, cara, parece que o celular ouve o que a gente quer fazer. Aí, por quê? Porque eu tava, assim, falando com meu marido, assim, a gente podia passar no novo Dia dos Namorados em Santa Teresa. Aí eu fui entrar no celular, na hora que eu cheguei, aí entrei no Instagram, tava assim, pousada Santa Teresa. Aí depois eu até brinquei com a Kézia aí, eu falei, caralho, seu celular, ele parece estar ouvindo. Você e tem realmente, dúvida? Não, e aí o menino do TI de um cliente meu falou bem assim, Carla, o celular, o computador, eles se comunicam com a gente interativamente para que eles vendam os produtos, né? Então, e não precisa ter nenhum comercial para isso, né? Exatamente. Na realidade, é automático. Hoje está sendo automático. Os algoritmos são automáticos. Poxa, Mata, muito legal a gente estar falando disso. O que você acha, se você pudesse... Você pode, na realidade, porque a gente está aqui porque você pode, né? Sugerir para os empresários, né? Então, por exemplo, o setor que eu trabalho é um setor que movimenta muitos recursos. Movimenta muita gente. Então, é um dos setores que mais emprega no país, direta e indiretamente, né? Porque você tem todos os subcontratados. Tanto as obras horizontal quanto vertical, né? Então, tanto prédio quanto asfalto, né? Manutenção, né? E etc. A gente tem um estado que, nos últimos anos, só tem crescido, né? Foi um dos setores que não parou, por exemplo, na pandemia. Certo. Um dos únicos que não parou. Tirando o supermercado, farmácia, padaria, aquilo que a gente come, se alimentar e se cuidar, foi um dos setores produtivos que não parou, né? Então, assim, eu acho que é uma geração de renda full time, né? Mexe com vida, mexe com sonho. Eu falo isso para meus clientes, você mexe com algo tão importante que você não percebe, é sonho. Porque quando é a mesma coisa, você quer mudar para uma casa, o sonho de todo brasileiro é ter uma casa própria. Então, você mexe com o sonho da pessoa, né? O que você sugeriria para essas empresas, por exemplo, que estão nesse momento, que trabalham com sonho, que mexem com muita mão de obra, que têm uma responsabilidade muito grande com as famílias? Por onde que elas começam? Interessante. Ontem eu estava no lançamento da Semana do Meio Ambiente no Palácio Anchieta e o secretário de Meio Ambiente falou uma questão muito importante, que ele falou assim... Todo o nosso esforço de governo é para tornar mais fácil, por exemplo, as análises de impacto ambiental, né? E ele falou, por exemplo, da descentralização para os municípios do licenciamento ambiental, né? Que era algo que concentrava no Estado, fazia um volume muito grande, então os municípios passam a ter... né? Então... E isso é um calo, às vezes, da questão, por exemplo, da construção civil, né? Ele falou isso, ele falou uma preocupação e ele representou a fala dele da seguinte forma. Ele falou, olha... O que o Estado sempre tem que ver é que por trás de cada pedido de autorização, por exemplo, de uma licença ambiental, tem um sonho por trás do empresário. Tem uma vontade de empreender, né? Ele não está fazendo aquilo porque eu acordei hoje e quero fazer essa... empresa. Quero abrir a empresa. Ele tem um projeto, tem um sonho. E se ele está pedindo a licença ambiental é porque ele está fazendo certo, né? Então, assim, isso é importante ser falado. E quando a gente fala isso e a gente reconhece a importância das empresas, da construção civil especial... eu costumo dizer que a maioria dos empresários, ele já tem a visão do ESG, porque intuitivamente ele ajuda a família do empregado, ele tem a preocupação daquele projeto dele não agredir em determinado momento a questão ambiental, ele tem a preocupação com a governança. O que ele não fez foi
condensar tudo isso em uma política que vai agregar valor à empresa dele. E aí que vem o ESG e dá uma resposta boa. Uma política que vai reduzir custos de processos da empresa dele, que vai abrir os olhos dos funcionários para a necessidade de se preocupar com o meio ambiente. Você falou da coleta seletiva. Que mais tem município em que o próprio morador tem a preocupação com a coleta seletiva, mas o município não faz, né? E às vezes faz e chega lá e ainda joga tudo junto, não tem Pois é, verdade. A pior situação. O caminhão passa e recolhe tudo e joga no mesmo lugar. Tá tudo com sacola preta, como que você separa? E quando a gente vê, por exemplo, o direcionamento do mercado para a pauta ESG... Como é que é o jargão que você usou? Qual? Que é o tipo falso verde? Como é que você usa? Greenwashing. Greenwashing, ou então. caô social. É isso aí, é o caô social, isso aí. Eu faço coleta seletiva no meu município, mas na hora que o caminhão para, abre a tampinha, joga tudo no mesmo lugar. Exatamente. E não existe nada que mancha mais a imagem do que isso, tá? Tem um restaurante conhecido de Brasília que se envolveu em uma polêmica, eu vou para finalizar. Um dos sócios do restaurante, eles tinham uma imagem muito boa em Brasília, né? Um restaurante grande de uma rede italiana. E um dia um dos sócios chegou ao restaurante e viu um dos motoboys que faziam entrega por aplicativo encostado na parede do lado de fora do restaurante, carregando o celular dele numa tomada que tinha na parede, porque ele precisava receber o pedido e estava sem bateria. E o sócio do restaurante chegou gritando, expulsou ele de lá, empurrando, dizendo que ele não pagava um aluguel de milhares de reais para ter um motoboy enfeiando a lateral do restaurante dele. Olha só a situação. Só que filmaram. E essa rede, eu lembro que em poucas horas, o perfil deles no Instagram tinha milhares de pessoas detonando, criticando, recompartilhando aquilo, a ponto dos outros sócios dizerem em poucas horas que aquele sócio não fazia mais parte da gestão do restaurante. Eles excluíram um sócio, né? E hoje a rede social tem uma força muito grande, Muito grande. Então, assim, se você não tiver essa consciência dentro dos seus colaboradores, dentro dos seus sócios, no corpo diretivo da empresa, e exatamente o que o Larry Fink falou na carta anual de 2022. Ele falou assim, política com as pessoas não é uma política para fora só, é para dentro, é uma política não é só do RH, é do CEO, é do gestor, é do gerente, é de todo mundo, né? Então, acho que essa é a reflexão. É aquele ditadinho, né? Santo de casa tem que fazer milagre, não pode ser só de fora, Começar por ele, de preferência, né? E fica a dica, assista um documentário do Netflix, do Cada Livre, que é muito bacana. Eu vou assistir. Nossa, camarada, muito obrigada. Realmente o assunto, gente, é muito legal, porque ele trata da nossa vida, né? Na realidade, eu acho que, tirando o aspecto comercial, tirando o aspecto financeiro efetivamente, até e político de uma forma geral, porque isso envolve, quando a gente fala em política, o pessoal pensa que é política partidária, na realidade é uma política das empresas, né? Não é política. A empresa tem que ter a política de discernimento, né? De aplicabilidade das coisas. E o assunto realmente, ele é longo, ele é extenso, ele tem muita coisa pra gente falar, e você deu vários exemplos aí de ações que as empresas podem fazer. Fica a dica pra Carla, como profissional, por exemplo, eu venho já fazendo algumas coisas em relação a Tasso lá com os clientes, né? Fazendo live, né? Mandando notícia, eu mandei ontem, eu sempre tenho Valor Econômico, eu mando as notícias, printo as telas lá e mando nos grupos. Tenho alguns gestores que se preocupam, tem outros que não, mas eu acho que fica também a dica assim, que nós como contadores, a gente tem um papel muito fundamental para ajudar a mudar isso. Até porque, como você falou, né, daqui a um tempo as pessoas não compram mais de quem não faz, e se ela não compra, ele não vende. Se ele não vende, tem que um contador para quê? Se ele não vai existir. É verdade. Não? Faz sentido. Faz sentido, né? Então acho que a gente tem que incentivar, né, todo mundo aí, que a gente, se todo mundo fizer um pouquinho, isso vira uma grande massa. Camata, obrigada por você ter vindo, obrigada por ter aceitado aí o convite, eu sei que você tem muitos afazeres, e eu sou uma admiradora desse trabalho que o Estado está fazendo. Eu acho que é a nível assim, agora falando a nível de política de governo, independente do governo, ter pessoas, ter setores como o seu, assim, que se envolvem, você conhece bem aquilo que está sendo feito, é muito importante, faz toda a diferença. Eu sempre costumo dizer, a diferença entre um gestor de empresa privada, o gestor público, é a vivência que ele tem do negócio dele. Eu sei que você vive bem aquilo que você está fazendo lá dentro, e é por isso que você está alcançando todos esses patamares aí, né? Você policial, sai da ONG, vai para uma secretaria que é de super responsabilidade, chega ao primeiro lugar do Estado, e tem toda essa bagagem, né? Toda essa robustez, eu acho muito importante. E fica aí a dica para vocês, né? Ouvir aí nossos podcasts, os nossos cortes, que essa pessoa aqui que sabe muito, né? Sobre um pouquinho de ESG, e a gente
Curta nossas redes sociais, né? Dá seus likes lá, faça os comentários e a gente volta já com o próximo podcast.